Introdução à Psicologia. Prova AV1. 1. Características da psicologia e do senso comum. Sustentar a psicologia como um problema. Atitude científica. Sustentar as perguntas. Sustentar as dúvidas. Provisória. Não ter certezas. Passível de correção. Crítica. Aprofundada. Não reduzir a aplicação de protocolos e de testes. Psicologias. Surgimento de uma psicologia científica. 2. Características do conhecimento científico. Diferença entre conhecimento científico e senso comum. Senso comum: conhecimento imediato pela experiência ou transmitido de geração a geração. Conhecimento autoevidente. Popular. Culturalmente aceito. Nossas certezas. A cultura é o ponto principal do senso comum. Tem a função de nos guiar na vida cotidiana, ser possível agir na vida. Aqui vemos coisas, fatos e acontecimentos. Ciência desconfia das nossas certezas, da ausência de crítica, da falta de curiosidade. Aqui vemos problemas, obstáculos, aparências que precisam ser explicadas ou afastadas. Linguagem precisa e rigorosa. O conhecimento precisa ser verificável. Conhecimentos obtidos de maneira programada, sistemática e controlada para verificação de sua validade. A ciência não é um conhecimento verdadeiro. Ciência não é lugar de verdades absolutas. Verdade final e absoluta é dos outros conhecimentos. Ciência muda de opinião a toda hora. Quem não muda de opinião é o senso comum. Exemplo de como o conhecimento científico supera o senso comum: experimento de Galileu sobre a gravidade. 3. Behaviorismo ou comportamentalismo. Behaviorismo, behavior em inglês, comportamento. Watson, fundador do behaviorismo. Behaviorismo clássico metodológico. Condicionamento clássico: correspondente estímulo-resposta condicionada. Da mesma forma que é possível gerar condicionamento associando um estímulo condicionado a um estímulo incondicionado, é possível gerar dessensibilização apresentando o estímulo condicionado seguidas vezes, sem apresentar o estímulo incondicionado. Skinner. Behaviorismo radical. Comportamento operante: a resposta a um estímulo gera uma consequência e esta consequência afeta a sua probabilidade de ocorrer novamente. Se a consequência for reforçadora, aumenta a probabilidade; se for punitiva, diminui a probabilidade de ocorrência de sua ocorrência futura. Tipo que é objetivo, exemplo, resultado esperado. Reforço positivo: adição, estímulo, aumentar, dar doce; se estudar, estuda mais. Agradável comportamento. Reforço negativo: remoção, estímulo, aumentar, retirar, tarefa extra; se estuda mais. Desagradável comportamento: estudar. Punição positiva: adição, estímulo, diminuir, bronca; se usar celular, diminuir o uso de celular. Desagradável comportamento. Punição negativa: remoção, estímulo, diminuir, tirar, videogame; se usar, diminuir o uso de celular. Agradável comportamento: celular. 4. Behaviorismo. Qual é o objeto? Qual é o método? Na perspectiva de Watson, nem o objeto da psicologia, a mente, nem seu método de observação, a introspecção, garantiam o rigor e a objetividade que a psicologia precisava para ser considerada científica. Para Watson, a psicologia deveria se debruçar sobre aquilo que, segundo ele, no ser humano é passível de observação empírica e de matematização: o comportamento. O objeto é o comportamento. Como ciência do comportamento. O método é estudar quantitativamente as relações entre o ambiente e o organismo. A partir da correlação entre duas variáveis, é possível matematizar a observação do comportamento. 5. Behaviorismo clássico e operatório. Características de cada 1. Método do behaviorismo. Behaviorismo clássico. Watson. Comportamento estritamente observado. Não tinha distinção entre o homem e o animal. Experimentos não foram só com o bebê Albert, foram feitos experimentos com vários outros bebês.
Passou dos animais para os bebês. Estudar as reações primárias medo, raiva, alegria. Verdadeiras torturas. Som alto. Torturas. Watson se destacou dos outros bebês, ele demorava a demonstrar as reações. Era mais resistente. Podia ser feito experimentos mais elaborados. Comportamento correspondente. Comportamento condicionamento. Experimento com o pequeno Albert. Bebê Albert não tinha medo de ratos, coisa branca felpuda fofa. Começaram a colocar os ratos, em seguida som muito alto. Bebê Albert passou a ter medo de ratos. Watson traumatizou o pequeno Albert. Condicionamento respondente. Estímulo-resposta condicionada. Generalização respondente. Todos nós temos isto. Foram feitas muitas críticas ao behaviorismo clássico. Há limites éticos na pesquisa com seres humanos. Plataforma Brasil. Aí pode começar seu experimento. Idoneidade da ciência. A ciência inocente. Para o melhor bem da humanidade. Nem sempre assim. Muitos traumas foram causados pelos experimentos. Em prol do progresso da ciência. Comprometer a dignidade, etc., dos seres humanos. Muita pesquisa é financiada. Se formos ser pesquisadores. Olhar para esta parte ética. B. Complexidade humana é muito diferente da dos animais. C. Pensa o homem como máquina mecânica, engrenagens. Não considera os estados mentais. Não considera consciência e nem razão. D. Mecanicista radical. Ele não era cartesiano, ele não acreditava em mente. 3. Só valia o que pudesse ser comprovado em laboratório, ser medido, empirista. Como prever comportamentos. Como controlar comportamentos. Watson foi expulso da Universidade de Chicago, foi expulso pela comunidade universitária. Ele se tornou publicitário a partir do condicionamento. Ficou milionário. McDonald's Fast Food Cigarros. Condicionar a partir de imagens e palavras. Consomem coisas que não fazem bem a eles. Behaviorismo radical. Skinner foi influenciado por Watson e foi fazer algo mais sofisticado. Conseguiu responder às críticas feitas ao behaviorismo clássico. Definiu o objeto de estudo que era comportamento. Comportamento é qualquer interação do seu organismo com seu ambiente. Skinner. X. Comportamento é o que pode ser observado. Watson. Comportamento operante. Skinner entende que o ser humano não era sempre passível ao ambiente. O indivíduo é ativo e não passivo. Condicionamento operante. Criou uma linha divisória. Animais. Comportamento respondente. Animais são mais passivos. Humanos. Comportamento operante. O indivíduo opera. Dinâmica. Ambiente muda. Comportamento tende a mudar. Comportamento operante. Como o indivíduo opera. 0,3 níveis. Filogenético. Estudo da espécie. Um nível. Comportamento que a gente herda por sermos homo sapiens. Nível mais concreto. Ontogenético. Experiências individuais. 2 nível. Comportamento que o sujeito na sua individualidade vai formando. Da maneira dele. Cultural. Com a comunidade onde ele está socializado. Cultural. 3 nível. 4 Tendemos a repetir o comportamento. Comportamento operante. A resposta a um estímulo gera uma consequência e esta consequência afeta a sua probabilidade de ocorrer novamente. Se a consequência for reforçadora, aumenta a probabilidade, se for punitiva, diminui a probabilidade de ocorrência de sua ocorrência futura. Tipo que é? Objetivo. Exemplo. Resultado esperado. Reforço positivo. Adição. Estímulo. Aumentar. Dar doce. Se estudar. Estuda mais. Agradável. Comportamento. Reforço negativo. Remoção. Estímulo. Aumentar. Retirar. Tarefa extra. Se estuda mais. Desagradável. Comportamento. Estudar. Punição positiva. Adição. Estímulo. Diminuir bronca. Se usar celular. Diminuir o uso de celular. Desagradável. Comportamento. Punição negativa. Remoção. Estímulo. Diminuir. Tirar videogame. Se usar. Diminuir o uso de celular. Agradável. Comportamento. Celular.
Skinner, tudo para ele é comportamento. Frio, saudade, tristeza, calor. Eventos encobertos, o que não é observável. Comportamento privado. Modelo de seleção pela consequência. Eventos encobertos. Depende do contexto. O que pode ser ruim para um, pode ser bom para o outro. Só o sujeito pode nos contar que comportamento é este. Tudo tem a ver com a cognição. Análise funcional. Estímulo antecedente. Resposta visível ou privada. Estímulo consequente. Vira um contínuo. Vira a base de dinâmica de comportamento da pessoa. Dinâmica comportamental. Personalidade. Traços de comportamento. X. Psicanálise. Análise funcional do comportamento. 6 funções executivas. Atualização. Memória de trabalho. Inibição. Exemplo da função de inibição. As funções executivas estão envolvidas no planejamento de execução de tarefas, estratégias mentais. Memória operacional, dentre outros, que permitem ao indivíduo a realização de tarefas e metas. Segundo Eysenck, não há consenso sobre quais são ou como se relacionam as funções executivas, porém, o modelo Miyake é um dos mais influentes. 5. Função de inibição, controle atencional, capacidade de um indivíduo controlar ou suprimir impulsos, emoções e comportamentos. Função de mudança, flexibilidade cognitiva, transformação. Função de atualização ou memória de trabalho, manter e manipular informações. Temporariamente. Manter a informação ativa na memória de trabalho. Manter informações em mente, como se fosse um banco de dados temporário. Atualização é mecanismo que permite que as informações sejam mantidas ativas por um período de tempo, sendo constantemente recarregadas para evitar que sejam esquecidas. Analogia: imagine que a memória de trabalho é como uma tela de computador. A informação que está na tela memória de trabalho é mantida ativa por meio do processo de atualização, que é como o computador atualiza a tela para que a imagem não desapareça. Essa divisão, no entanto, é apenas metodológica, para fins de estudo científico. Na prática, os processos psicológicos são sinérgicos e integrados, se influenciando reciprocamente. Por exemplo, pense como o seu interesse e motivação em determinado assunto determina o seu aprendizado. Ou como a sua memória de situações anteriores é fundamental para a resolução de um problema. Pensamento, ou como suas emoções em um determinado momento definem como você percebe a realidade. 7. Origem da psicologia. Qual o método? Método que usa para romper com a filosofia e se aproximar das ciências naturais. Qual o método de laboratório do século XIX? Wilhelm Wundt estabeleceu o primeiro laboratório de psicologia experimental em 1879, marcando o início da psicologia científica, que eventualmente se afastou das discussões filosóficas para definir seu objeto de estudo e métodos de pesquisa. A introspeção como método psicológico surgiu com Descartes, estabelecendo o dualismo cartesiano, que separou o estudo do corpo das ciências naturais e da alma pela introspecção. Titchener, ex-aluno de Wundt, liderou o estruturalismo nos Estados Unidos e usou a introspeção experimental para analisar os elementos da consciência, focando exclusivamente nas estruturas da mente em sua decomposição analítica em elementos básicos. No final do século XIX, o principal método de investigação em psicologia de laboratório era a introspecção treinada, que buscava analisar a experiência consciente em seus elementos mais básicos. Este método, usado especialmente pelo estruturalismo de Titchener, consistia em observar e descrever os próprios pensamentos, sensações e emoções de forma sistemática. Introspecção experimental sistemática, autoobservação, ser treinados. Introspecção teria 3 elementos reconhecidos: sensações, imagens e afetos. Wilhelm Wundt funda a psicologia experimental, que chamou de psicologia fisiológica. Exame da experiência consciente imediata em laboratório, método da introspecção. Estudo dos processos mentais superiores.
6. Não podiam ser estudados em laboratório. Método de observação indutiva, estudo de casos, etc. O behaviorismo foi criado por Watson, que criticava o mentalismo da psicologia do século XIX, que buscava aplicar à mente humana a métodos de observação pautados na introspecção. Para Watson, nem o objeto da psicologia a mente nem seu método de observação a introspecção garantiam o rigor e a objetividade que a psicologia precisava para ser considerada científica. 8. Ética em pesquisa. Termo de consentimento. O que é termo de consentimento? Qual a sua importância? Ministério da Saúde. SUS. CNS Conselho Nacional de Saúde. CONEP Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Função de garantir o respeito à autonomia, ao bem-estar e à dignidade dos participantes das pesquisas. CEP Comitês de Ética em Pesquisa. Comitês locais responsáveis por avaliar e autorizar pesquisas com seres humanos, a partir de critérios estabelecidos pelo CONEP. Dignidade, liberdade, autonomia, beneficência, a não maleficência, justiça, equidade. Diretrizes éticas específicas para as ciências humanas e sociais. Termo de consentimento livre e esclarecido. Informa e esclarece que o sujeito da pesquisa, de maneira que ele possa tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos sobre a sua participação. Proteção legal e moral do pesquisador e pesquisado. Documento essencial para o respeito à autonomia e dignidade do participante da pesquisa. Deve ser escrito em forma de convite em linguagem acessível, esclarecendo objetivos da pesquisa e garantir a privacidade e a confidencialidade. Deixar claro para os sujeitos da pesquisa os possíveis riscos e desconfortos. Lembrando de que toda pesquisa com seres humanos implica em algum risco ou desconforto, mesmo mínimo. Deixar claro ao participante que ele pode abandonar a pesquisa no momento em que desejar. 7.9 Sava. O que é personalidade para a psicologia? Definição de personalidade. Os estudos psicofísicos sobre a sensação e a percepção foram cruciais para o reconhecimento da psicologia como ciência. Já a personalidade é amplamente estudada por pesquisadores clínicos e aborda questões sobre instrumentos de avaliação e questionários para o levantamento de informações exaustivas sobre os indivíduos. Personalidade. Conceitos e diferenciações. Pesquisadores da personalidade são movidos por estas perguntas. Por que as pessoas são como são? Por que eu sou como sou? O que faz algumas pessoas reagirem de uma forma e outras, de maneira completamente diferente? Devemos diferenciar os conceitos de personalidade da psicologia científica daqueles presentes no senso comum. É comum escutarmos que certa pessoa tem uma personalidade difícil ou simplesmente forte. No entanto, essa é uma atribuição subjetiva baseada no comportamento dela. A psicologia científica desenvolve modelos teóricos para a personalidade por meio de paradigmas científicos como, por exemplo, o interacionismo, cognitivismo ou evolucionismo. O conceito de personalidade, apontam Rebolo e Harris 2006, remete a padrões comportamentais e atitudes típicas de determinados indivíduos, constituindo, desse modo, traços distintivos entre as pessoas que se expressam por meio de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Mas a personalidade, completa ao Porteta 1973, também pode ser compreendida como os sistemas psicofísicos que se organizam de forma dinâmica para determinar comportamentos e pensamentos característicos de um indivíduo. As teorias da personalidade são amplamente utilizadas na clínica psicológica em que instrumentos de avaliação são utilizados. A psicologia da personalidade tem muita proximidade com a diferencial, que se dedica a estudar as causas das diferenças individuais na personalidade. Às vezes, ambas chegam a ser utilizadas como sinônimos. As pesquisas psicológicas sobre a personalidade estão interessadas tanto no que as pessoas têm em comum, isto é, nas características gerais dos seres humanos, quanto em suas características individuais, que são próprias de um único indivíduo.
Abordagens. Quando se trata de avaliações psicológicas, existem duas abordagens que, por vezes, funcionam de formas opostas. Uma possui embasamento objetivo e, evitando subjetividades, trabalha com um conjunto de dados quantificados graças a comparações interindividuais. Já a outra é fundamentalmente subjetiva e se preocupa com a individualidade do sujeito. Segundo Sanches Elvira 2005, há então duas formas de realizar pesquisas e estudar a personalidade. 8. Abordagem nomotética. Objetiva e quantitativa, ela se preocupa com traços comuns entre os indivíduos. Seu objetivo é obter leis gerais aplicáveis às populações, tendo grandes amostras de sujeitos com métodos experimentais ou correlacionais. A teoria dos 5 fatores é um tipo de abordagem nomotética. Abordagem ideográfica. De caráter subjetivo, essa abordagem está preocupada com características individuais e se baseia em um estudo intensivo sobre o indivíduo. Trata-se de um método largamente utilizado na clínica psicológica. Autores proeminentes utilizaram a abordagem ideográfica. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, e Carl Rogers, com a teoria fenomenológica, são dois deles. Confiabilidade e validade. Independentemente da abordagem utilizada, toda pesquisa psicológica deve estar especialmente preocupada com a confiabilidade e a validade. Confiabilidade e validade. Independentemente da abordagem utilizada, toda pesquisa psicológica deve estar especialmente preocupada com a confiabilidade e a validade. Confiabilidade. Seu conceito está relacionado à estabilidade das observações e ao fato de elas poderem ser replicadas por outros pesquisadores. As observações devem ser consistentes para as interpretações teóricas. Variações na aplicação de testes de personalidade, como o humor do sujeito no dia da aplicação, ou os erros do aplicador, podem gerar uma falta de confiabilidade nos resultados. Validade. Seu conceito trata do grau em que as observações refletem os fenômenos ou as variáveis que interessam na pesquisa. Podemos supor um teste para traços de personalidade narcisista, mas sem as evidências de que ele mede o que se propõe a medir. Como testes de personalidade são muito subjetivos, não é incomum haver uma distorção nos construtos a serem medidos. Principais metodologias. Para alguns pesquisadores como, por exemplo, Pervin e John 2004, as principais metodologias da pesquisa de personalidade são pesquisa clínica e estudo de caso. A pesquisa clínica envolve o estudo intensivo de indivíduos. A forma de coleta de dados de Sigmund Freud é um bom exemplo de estudo clínico. Os estudos de caso e as observações aprofundadas de psicólogos clínicos desempenham um papel importante no desenvolvimento de teorias da personalidade. Por meio desse trabalho exaustivo, novas hipóteses podem ser testadas de forma mais sistemática por testes de personalidade e questionários ou até mesmo por experimentos. O escopo de investigação pode ir além de espaços individuais, no entanto, a pesquisa clínica utiliza especialmente a observação para coletar dados. 9. Na pesquisa clínica, observar-se diretamente o comportamento do sujeito, sem a necessidade de se extrapolar, a partir de um cenário artificial, para o mundo real. Alguns fenômenos são possíveis de estudar apenas no contexto clínico, como um estresse pós-traumático no contexto de guerra, por exemplo. As pesquisas clínicas e os estudos de caso possibilitam um campo fértil para a compreensão da organização complexa da personalidade. No entanto, essas observações envolvem a subjetividade do pesquisador, o que pode atrapalhar a confiabilidade e a validade dos dados. O viés do pesquisador pode ser visto como uma desvantagem da pesquisa clínica, embora ela possa ser minorada com a aplicação de testes normatizados. Pesquisa experimental e correlacional. A pesquisa experimental envolve tentativas de adquirir controle sobre as variáveis de interesse e estabelecer as relações de causa e efeito.
Seu objetivo é conseguir fazer afirmações específicas sobre a causa, ou seja, alterando uma variável, pode produzir mudanças em outra variável. Esse tipo de pesquisa é realizado em laboratórios. Desse modo, enquanto os estudos clínicos fazem observações mais próximas da vida. Analisando poucos indivíduos, os estudos experimentais envolvem um controle rígido de variáveis com grandes amostras de sujeitos. Os testes e os questionários de personalidade possibilitam a obtenção de uma grande quantidade de informações de vários sujeitos de uma só vez. Dessa forma, as variáveis que não pudessem ser mensuradas por intermédio do estudo experimental em laboratório seriam estudadas. Testes e questionários de personalidade são utilizados quando o pesquisador está interessado nas diferenças entre os indivíduos. O pesquisador psicólogo também pode querer observar a correlação entre as diferentes características da personalidade. Exemplo: indivíduos ansiosos são menos criativos? Quando duas ou mais variáveis não podem ser manipuladas por meio de um controle experimental, o pesquisador pode optar pela pesquisa correlacional. Uma correlação é estabelecida em vez de uma relação de causa e efeito. Exemplo: pode-se dizer que a ansiedade causa um aumento de rigidez em vez de se afirmar que a personalidade é causa dela. Devido à ênfase nas diferenças individuais e no estudo de muitas variáveis de uma vez, os questionários e a pesquisa correlacional são muito populares entre os psicólogos da personalidade. 10º princípio dos 3R. Pesquisa em animais. 10. Em todas essas situações, estamos nos referindo a seres vivos. Sendo assim, no campo da pesquisa científica e das atividades de ensino, os participantes, sejam eles humanos ou animais, devem ser tratados com o máximo de cuidado e atenção, com total respeito a seus direitos, sem que ocorram danos, dores, prejuízos ou maus-tratos. Vamos ver a seguir a diferença de trato no caso de pesquisa em humanos e em animais. Assim como em atividades de ensino, tal prática deve ser humanitária, ou seja, deve ser conduzida de forma que se possa diminuir ao máximo a dor e o sofrimento dos animais por meio da oferta de todos os cuidados especiais pertinentes durante e após as ações. Em 1959, o zoologista britânico William Russell 19.252.006 e o microbiologista britânico Rex Bush 1926. Em 1996 estabeleceram na publicação do livro Princípios das Técnicas Experimentais Humanas o que foi considerado um marco na ética dos procedimentos utilizando animais. Resende, Pelúzio, Sabarense. 2008, esses dois pesquisadores estabeleceram o princípio dos 3R3RS da pesquisa com animais: replacement, reduction e refinement inimente. Em português, essas palavras significam, respectivamente, substituir, reduzir e aperfeiçoar. Assim, a pesquisa com o uso de animais deveria, a partir do surgimento desses conceitos, substituir o uso de animais por métodos alternativos. Replacement, reduzir o número de animais, utilizando o mínimo necessário para os experimentos. Reduction, aperfeiçoar as metodologias dos estudos, visando ao mínimo de sofrimento possível para o animal. Refinement inimente. 11.